Você quer saber quais são os 3 tipos de crentes que existem dentro das congregações? Se você quiser saber, acompanhe comigo esta mensagem até o final. E se ao final você gostar, se inscreva no canal e deixe teu like abençoado. Então vamos lá, sem rodeio, sem enrolação. Os 3 tipos de crentes que temos nas igrejas. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos 3 tipos de crentes dentro das igrejas e esses 3 tipos de crente vão permanecer até que Jesus volte para buscar. Talvez você se pergunte, pastor, que história é essa de 3 tipos de crentes? São pessoas que frequentam, que são membros das igrejas ativas, mas que se enquadram nestas áreas. Eu vou começar a falar logo, já te falei, não tem nenhum tipo de enrolação. Vou para o primeiro tipo de crente que tem na igreja. Preste atenção. Os crentes de pouco ânimo. Que crentes são esses? São os crentes que, por mais que se sintam encorajados, por mais que se sintam animados, ou por mais que se sintam, talvez, influenciados por alguma coisa dentro da igreja, eles nunca ficam animados para nada, para nenhuma atividade dentro da igreja. Ou seja, as pessoas dentro da igreja, elas são incentivadas para alguma coisa, né? O pastor ou o líder de departamento fala assim, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos evangelizar, vamos para lá e para cá. A pessoa fala assim, que legal, tal. E tem aquela primeira impressão, mas depois é o de pouco ânimo. E esse de pouco ânimo, ele consegue inflamar outras pessoas. Ou seja, o crente de pouco ânimo dentro da congregação, ele infelizmente não tem um dos frutos do Espírito, que é a longanimidade. E longanimidade é ânimo longo. Aí você vai falar assim, pastor, mas por que essa pessoa não sai da igreja? Não sai da igreja porque Deus quer consertá-la dentro da casa do Senhor. Ou seja, o crente de pouco ânimo sempre estará em nosso meio, infelizmente. Sempre vai tentar trazer aquele probleminha também para a tua vida, tentar deixar você também sem ânimo. Cabe a você, cabe a mim resistir a isso e pelo Espírito de Deus ensinar essa pessoa e orar por essa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece também em nossas vidas também. Nós, infelizmente, nas nossas vidas a gente começa uma coisa e não consegue terminar. É assim o crente de pouco ânimo dentro da igreja. Ele se anima, ele tá, aquela coisa toda, ele se inscreve para o evangelismo, ele se inscreve para isso, para aquilo, ele faz 1, 2, daqui a pouco termina. É o de pouco ânimo. Nós não podemos ser esses. Embora existam, mas se somos uns desses, que Deus nos liberte em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos para o segundo tipo de crente. Viu como é que eu tô sendo rápido? Os crentes fracos. Que crentes fracos são esses, pastor? Tá no texto que eu acabei de ler aqui, né? Os crentes fracos, infelizmente, eles querem até produzir. Eles desejam produzir, mas eles não conseguem. Por quê? Porque eles oscilam dentro de si. Infelizmente, o crente fraco, ele é muito oscilante, muito vacilante dentro da igreja. Ele não consegue produzir. Ele não consegue ser uma pessoa obediente. Não consegue ser uma pessoa que ouve a palavra de Deus. O crente fraco, ele ouve uma palavra aqui, uma palavra ali, ele vem para cá, ele vai para lá, porque ele tá sempre fraco, ele tá sempre falando assim, Senhor, tem misericórdia. E aí a gente vai para aquele texto, porque muita gente confunde, né? Paulo fala assim, Senhor, quando sou fraco, então estou forte. Calma, a gente precisa diferenciar, para isso tem hermenêutica, eu não vou entrar nessa seara agora, tá? Mas não é essa fraqueza que Paulo cita, não. Aqui é uma outra fraqueza, é uma fraqueza que se mostra clara da personalidade da pessoa. Essa pessoa que é fraca está oscilando, não consegue fazer nada, não consegue ir à frente em nada. E, infelizmente, está sempre desistindo, está procurando aqui, está procurando lá, está procurando acolá. Essa igreja não está boa, aquela outra não está boa. E aí a pessoa vai oscilando. Por quê? Porque ela é fraca, ela não consegue se sustentar por si própria. Mas para esses crentes, Deus fala que tem solução também. Você pode glorificar Deus por isso? Vamos para o terceiro tipo de crente. Estou falando que ia ser rápido. E aqui nós vamos para a pior classe, se é que eu posso utilizar, que são os crentes desordeiros. Pastor, que história é essa de crente desordeiro? Está aqui num texto que a gente acabou de ler. O crente desordeiro não faz e não deixa ninguém fazer. O crente desordeiro semeia contenda, semeia problema, semeia fofoca, semeia dissimulações, semeia intrigas, só vê defeito. Já viu aquele irmãozinho da igreja? Não sei se você é um desses, pelo amor de Deus, se você for, me perdoe. Mas já viu aquele irmãozinho que nada tá certo, tá tudo errado. A posição da cadeira tá errada, a posição do púlpito tá errado, a pregação não foi aquela, a cantina não foi legal, a roupa do coral não foi legal, tá tudo errado. Aquele irmãozinho que vê defeito em tudo, obviamente somos defeituosos
teimosos por natureza, ok? Mas, além dessa pessoa, desse irmãozinho não ficar satisfeito, ele passa para frente. São os desordeiros. Na própria palavra desordeiro já está escrito, né? Já está meio que implícito aquela pessoa que bagunça a ordem, que não gosta de ordem. E aí, meus irmãos, qualquer lugar que haja desordem, infelizmente não consegue avançar. E eu fico pensando, infelizmente, os crentes desordeiros, aquelas pessoas, eu chamo de crentes, né? Aí você diz assim, pastor, mas você é crente? Sim, são crentes no Senhor Jesus Cristo, mas ainda não se consertaram. E o grande detalhe é que há uma solução. O texto nos dá respostas muito claras, que há uma solução para o crente de pouco ânimo, que há uma solução para o crente fraco e que há uma solução para o crente desordeiro. O crente desordeiro talvez seja algo mais grave, porque talvez a solução para o crente desordeiro não seja muito legal para os dias ou para aquilo que a gente pensa, mas todo mundo tem direito a se consertar. Todos têm direito de rever seus conceitos, se consertar, literalmente, ser consertado por Deus e se retratar e seguir em frente. Cada um de nós pode e deve fazer isso. Só que a questão do crente desordeiro, ele tem mais, ele está sempre orando para mudar de igreja. Ele está sempre orando para falar assim, Senhor, eu não estou acreditando que só eu estou vendo isso. Então, às vezes as pessoas podem estar até certas, mas a gente, quando faz uma colocação errada na hora errada, a gente sai da nossa razão. Então eu não quero ser um desses desordeiros. Eu não quero ser um desses fracos. Eu não quero ser um desses de pouco ânimo. Mas graças a Deus, a Bíblia nos dá respostas e nos dá atitudes para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, lidar com esses três tipos de crentes dentro das igrejas e saber que o Senhor Jesus quer consertá-los. O texto eu vou ler de novo. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Qual é a solução? Paciência para com todos. Eu tenho que ser paciente com o desordeiro, eu tenho que ser paciente com o de pouco ânimo e eu tenho que ser paciente com o fraco. Pastor, e como é que a gente vai ver isso? Queridos, que o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas. Que o Espírito Santo possa nos dar paciência. Aliás, se estamos até aqui, se você está me vendo até agora, você teve um pouquinho de paciência. Então, se inscreva no canal, deixe o teu like abençoado e, gente, comenta, façam comentários. Eu quero sempre lembrar que comentários maliciosos ou comentários que desrespeitam as regras do YouTube serão deletados. Então, comentem bastante, mas comentem com muita sabedoria e, é claro, exponham vossas dúvidas e exponham vossas experiências. Mas precisamos de paciência para lidar com o fraco, para lidar com o de pouco ânimo e para lidar com o desordeiro. Com o fraco a gente vai agir de um jeito, com o de pouco ânimo nós vamos agir de outro jeito e com o desordeiro nós vamos agir de outro jeito. Mas a gente vai agir. O que tem que partir de mim e de você é paciência. Só vamos ter paciência com a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Portanto, estes são os três tipos de crentes que estão dentro das igrejas. Os de pouco ânimo, os fracos e os desordeiros. Tomara a Deus que você não seja um desses. E tomara a Deus que se você estiver tendo problema com um desses, você possa ter paciência para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, meu nome é Fábio Campos. Se inscreva no canal. Não se esqueça de deixar o like abençoado, deixar o teu comentário e compartilhar este vídeo. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima mensagem, o próximo vídeo em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau.